Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Olavo Centeno e por aqui a gente fala tudo sobre peças, serviços e acessórios. Exatamente. A gente aborda temas sobre o pós-venda de concessionárias, automóveis, motocicletas, caminhões e implementos agrícolas e rodoviários. Mas hoje eu quero falar um pouco aqui sobre clientes difíceis. Como lidar com os clientes difíceis que passam aí no nosso dia a dia. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Eu trouxe aqui algumas dicas aí, algumas boas práticas para que a gente possa lidar melhor com essa situação. Então, se você trabalha ali no pós-venda, trabalha vendendo peças, acessórios, você é consultor de serviços, técnico mesmo, a parte de atendimento, lida com o cliente, invariavelmente, em algum momento na sua história profissional, você se deparou com clientes extremamente irritados, com clientes que estavam assim a ponto de explodir aí no seu pós-venda. E isso é normal, já faz parte do cotidiano do pós-venda de uma concessionária, mas nos tempos em que nós estamos, isso foi elevado à enésima potência. Tá todo mundo assim a ponto de surtar nos dias de hoje. Então, mais do que nunca, se faz necessário a gente ter aí algumas dicas para poder lidar com isso. A primeira que eu trouxe aqui, ó, é o equilíbrio emocional. Cara, assim, ó, os clientes eles chegam no nosso pós-venda, eles vêm até a nossa empresa e eles já têm que encarar, já estão com tudo na cabeça deles em relação à família, ao dia a dia ali da família deles, né, do que está acontecendo na sua casa, na casa deles. Eles, quando se deslocam até a nossa empresa, eles precisam encarar o trânsito. E aí é um coletivo de várias pessoas que estão na mesma neura, passando por centenas de problemas, todo mundo está lutando a sua guerra diária. Então você tem que encarar isso, você tem que vencer isso até chegar aí no teu pós-venda. E aí o cara chega aí, ele tá assim, ó, pilhadaço, muito irritado com tudo. Ainda mais se o veículo dele tem algum problema. Porque quando ele não tem um problema para resolver, ele está ali só dando a manutenção normal, né? Ele tem que encarar tudo isso, mas ele encara de uma maneira mais fluida. Agora, quando o cara está com pepino, quando ele tem um problema, o cliente tem um problema no veículo, aí as coisas ficam mais complicadas. E é por isso que você precisa, você, o profissional que faz o atendimento, ter equilíbrio emocional, porque tem que manter a calma, e manter a calma é a chave para evitar aí todo e qualquer tipo de confronto potencial com o nosso cliente. E um confronto potencial com o nosso cliente, ele tem um poder desastroso para a sua reputação profissional, a do teu departamento e da concessionária que você trabalha. Então é fundamental manter a calma aí para que você possa manter o seu foco em entender o que o cliente quer. Que você possa manter o foco no problema do teu cliente. E tem que lembrar que o cliente está irritado, mas não é contigo. Apesar de que pode acontecer, de que você, eu sei que é difícil escutar isso, você ser realmente o responsável pela irritação daquele cliente. Mas normalmente, boa parte dos clientes irritados que nós atendemos, eles não estão irritados conosco, não é contigo aí que o cara quer brigar. Ele, na verdade, está irritado com uma situação. Então, por favor, mantenha aí o seu equilíbrio emocional. Não leve isso para o lado pessoal. Outro ponto aqui, uma outra dica que eu trazer é a necessidade da gente demonstrar as nossas habilidades da escuta ativa. E por que escuta ativa e por que essa habilidade é tão importante e extremamente útil para nós do pós-venda?
Primeiro ponto é que a gente tem que prestar atenção realmente no que o cliente está nos dizendo, na história que ele está nos contando, no porquê ele está irritado, o que está trazendo para ele um mal-estar. A gente tem que escutar ativamente o cliente. Sabe por quê? Porque quando a gente escuta de verdade, a gente vai encontrar nas entrelinhas muitas informações importantes. E aí, uma escuta ativa está realmente ali presente para o teu cliente, vai te ajudar, além de trazer informações valiosíssimas para que você utilize isso no teu atendimento, vai te ajudar a ir para o próximo passo, que é ser compreensivo. Não tem como ter empatia, não tem como se colocar no lugar do cliente, não tem como fazer o cliente perceber que ele realmente está sendo atendido sem escuta ativa. Então, essa terceira dica, que é empatia, ser compreensivo, ela só acontece se a segunda escuta ativa funcionar. Porque aí sim, quando a gente está ali ouvindo não, escutando ativamente o nosso cliente, a gente pode realmente se colocar no lugar dele. A gente realmente vai entender as lutas internas, as dificuldades, os problemas que o cara tem. E só assim a gente vai conseguir se solidarizar com ele. Só assim a gente vai conseguir demonstrar realmente a empatia e a gente vai poder realmente pedir desculpas pelo motivo real do problema da irritação daquele cliente quando a desculpa for nossa. Quando a gente precisar pedir desculpas, porque muitas vezes essa irritação do cliente, ela, ela é causada pelo nosso pós-venda. A gente tem aí, são centenas, milhares de variáveis que nós podemos errar. A encomenda da peça errada, a falta da encomenda da peça, a peça chegou e infelizmente não foi alocada numa ordem de serviço, esperando esse cliente, acabou sendo aplicada num outro veículo, a data de agendamento que esqueceu de marcar e o cliente chegou lá e a gente não estava nem esperando, a gente se atrasa na hora que tem centenas de variáveis que nós somos os geradores da irritação do nosso cliente. E daí a importância, a necessidade de uma escuta ativa para entender isso e aí você poder sim ser compreensivo, aí você poder entender, eu preciso pedir desculpas pelas minhas ações, eu preciso pedir desculpas pelas ações do meu departamento. E sim, numa última instância, nós precisamos pedir desculpas pela marca que nós representamos. Lembrar sempre que você é a marca. Você é a marca. Não tem essa, eu sou pós-venda, eu sou do pós-venda de uma concessionária da cidade e a montadora é lá em outro estado. Não existe, na cabeça do cliente não existe isso. Nós somos a marca. E sim, às vezes precisamos, muitas vezes, ser compreensivo e pedir desculpas, né? Se colocar no lugar do cliente, pedir desculpas até pelas coisas que ele entende que geraram essa irritação nele por conta da marca que nós representamos. E quando a gente está preparado, quando a gente está realmente escutando ativamente, se coloca numa questão de compreender o nosso cliente, a gente consegue desarmar a maioria das bombas relógio que tem ali no nosso pós-venda. Agora, para que isso realmente seja efetivo, a gente precisa ir para uma próxima ação, que é propor uma resolução. Olha só, uma vez que a nossa equipe, que você aí já entendeu exatamente o que está deixando o cliente chateado, então a gente tem que avançar nesse atendimento, a gente tem que ir para um próximo nível, e aí é apresentar uma resolução adequada para resolver toda e qualquer divergência que tenha nesse atendimento. O que nós temos que fazer ali é apresentar uma solução, a melhor solução possível, com base naquilo que tu escutou do cliente. E esse ponto, a questão aqui de propor uma resolução, ela é muito importante que a gente
sim, mantenha o standard da marca, mantenha os processos necessários que a nossa concessionária, onde nós trabalhamos, tenha, mas a gente tem que ter um senso crítico de urgência. E isso é uma coisa que é muito importante e falta demais no nosso pós-venda. Uma hora em que um momento em que você não levou para o lado pessoal, controle emocional, que você realmente escutou ativamente o teu cliente, foi compreensível, se colocou no lugar dele, pediu desculpas e agora vai propor uma resolução, aqui não dá para estragar tudo o que você fez bem feito até então. E estraga como? Às vezes não falta esse senso crítico de urgência. É a quinta vez que esse cliente volta. É um problema que deixou ele empenhado à noite. É um problema que botou em risco a vida dele e da família dele. E a gente vai lá e diz: ah, então vamos agendar um dia. Ah, mas eu preciso agendar. Ah, mas agora eu não posso mexer. Ah, mas nós temos um procedimento. Tem que ter um certo cuidado com isso. Tudo que é necessário fazer, faça. Né? Tudo que está dentro dos protocolos da empresa é preciso ser respeitado, mas com senso de urgência, com agilidade. Senão, você não está ajudando em nada. A resolução apresentada para um cliente para resolver um problema que deixou ele extremamente irritado, que vai acontecer daqui a um mês, só vai botar mais gasolina nessa fogueira que já está queimando há muito tempo. Agora, também tem que entender que existe um momento, e essa é a última dica de hoje, que a gente precisa deixar o cliente partir, viu? Como assim, Olavo? Esse é um ponto, até tem um artigo que eu escrevi há pouco tempo sobre isso. Existem pessoas irracionais. Então, a gente tem que saber que todos os clientes irritados, racionais, nós vamos lidar com todas essas dicas que eu passei até então. Os irracionais, nós vamos fazer exatamente o que foi preconizado aqui, essas dicas, e aí nós vamos entender que esse cara, infelizmente, não tem o que se possa fazer. E aí, nesse momento, é a hora da gente deixar o cliente partir. A gente precisa ter esse discernimento. A nossa empresa não pode permitir que um cliente irracional e que depois de todos os esforços, de todos os trabalhos, de tudo que foi feito por todos do time do pós-venda, ele continue gritando, berrando, humilhando, tratando de maneira hostil os nossos colegas de trabalho, os nossos colaboradores. Então, nesse momento, é a hora de convidar o cliente a experimentar um outro lugar que possa, sim, servi-lo e aí, quem sabe, conseguir atender às necessidades que ele tem. Lembrando que essa última dica é a última coisa que a gente vai fazer e ela só é aplicável quando nós estamos falando de um ser irracional no nosso pós-venda. Sucesso, muitas vendas e a gente se vê aí num próximo vídeo. Tchau, tchau.